E a mensagem da noite de hoje é dando sequência à nossa série de dezembro, nossa série de Natal intitulada Há um Menino. Essa inspiração surgiu numa conferência que estávamos eu e o pastor Daniel. Nós sempre estamos pensando e tentando trazer alguns temas atuais, alguns temas relevantes, que a gente também consiga conectar com as pessoas para que elas no seu dia a dia, com toda a expressão, consigam também encontrar Deus em todos os lugares. E eu sei que de alguma maneira surgiu uma reflexão, que nós estávamos em algum lugar e alguém comentou da música Bola de Meia, Bola de Gude, que é aquela música, há um menino, há um moleque, pá, 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 pá. Só sei a primeira frase da música, não sei mais. E aí nós começamos a perceber e falamos, olha, isso dá uma série de Natal, tem a ver também com Jesus, e nós podemos encontrar em cada frase dessa música aquilo que Jesus faz e aquilo que Jesus é. Nós topamos o desafio então na nossa série de Natal, esse ano, falar sobre Há um Menino. Estamos na terceira semana da série, e hoje nós vamos pegar um trecho da música, que é quando Milton Nascimento diz assim: há um passado no meu presente. Essa é uma das ideias da música que ele traz, que ele leva à reflexão de nos dizer, há um passado no presente. Porque essa música ela pode ter dois tipos de leitura a partir do que nós olhamos. A primeira, que é a leitura que eu creio que foi a intenção do escritor, que foi de pensar que quando esse homem cresce, que tem aqueles valores, que tem aquela força, que tem aquela fé, que tem aquela vida que um dia aquele menino teve. E aí ele relembra desse menino por muitos episódios da sua vida. Até o que era a proposta para a semana passada, ele diz: toda vez que o adulto fraqueja, o menino me dá a mão. Toda vez que a bruxa assombra, o menino me dá a mão. Ele vai trazendo algumas situações da vida. Quando eu passo por isso, nessa minha vida adulta, eu lembro desse menino. Mas é claro que só olhar para si mesmo limita muito e não traz a capacidade de experimentar de fato essas coisas, de encontrar força, de encontrar vida e de fato ter isso como uma força para a sua vida. Mas quando nós olhamos a partir dessa ideia do Natal, há um menino que nasceu, o Filho de Deus, e esse nos dá a mão, e esse é aquele que cuida de nós. Aí a música, a frase, a ideia ganha um outro sentido. E nós vamos olhar sobre duas perspectivas essa frase, há um passado no meu presente. A primeira delas é quando ele vai nos falar sobre essa ideia de que há um passado no meu presente a partir daquilo que a história da humanidade nos diz. Que Jesus Cristo é o cumprimento da profecia viva de que Deus nos mandaria um Salvador, que o próprio Deus se tornaria um de nós. Há um passado no meu e no teu presente, de que a nossa vida a nossa história está dentro de uma história maior, que é a história de Deus com a humanidade. A nossa história é marcada pela história de Deus, que foi uma história no passado, mas que faz o meu e o teu presente ser diferentes. E eu quero ler com vocês o texto que ali está indicado, Mateus capítulo 11, versículo 1 a 6. Quem tem a sua Bíblia, convido para abrir, para nós olharmos sobre essa primeira ótica. Um passado no meu presente significa, existe um cumprimento da profecia de que Deus se tornaria um de nós. Lá no passado prometido e agora real, Deus se tornaria um de nós. Deus mandaria um Salvador, Deus nos libertaria, Deus traria perdão. Deus vem até nós. Nós lemos parte dessa profecia na saudação, quando Isaías fala isso. E agora é o texto de Mateus. Mateus capítulo 11, do versículo 1 até o 6. Se diz assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo.
Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Há um passado no presente. Nesse presente da Escritura, nesse momento, nesse contexto que a Bíblia nos fala desse texto, diz que os discípulos de Jesus saíam, ensinavam, pregavam e maravilhas eram vistas. João Batista, que foi aquele que veio para preparar o caminho, que muitos até pensaram ser Jesus, porque depois de 300 anos de silêncio de Deus, sem profecia, sem mensagens de Deus, surge João Batista com uma pregação de arrependimento, onde as pessoas ao ouvir João Batista conseguiram identificar, é Deus que está falando comigo. Porque na frase dele, no que ele transmite, tem a minha história. É Deus que está falando comigo. Inclusive perguntavam, é você o prometido? E João Batista diz, eu sou aquele que veio preparar o caminho. Aquele que vai cumprir no presente a profecia do passado, Deus ainda vai mandar. E então aparece na história o nosso Salvador Jesus Cristo, que foi um menino que nasceu, que se tornou um homem, que pregava, e aqueles que olhavam para ele começavam a ter essa certeza. A pergunta de João Batista era, és tu aquele que haveria de vir? És tu, no nosso presente, o que está se cumprindo do que foi prometido no passado? És tu. E Jesus diz, manda esse recado para João Batista. Fala do que vocês estão vendo, e vocês vão ver. Sou eu. Jesus não diz essa frase, mas quando ele diz, olha para o que está acontecendo, ele já respondeu. De fato, em Jesus se cumpre a promessa das Escrituras. De fato, em Jesus se cumpre o que deveria e o que foi e o que sempre será o desejo, o anseio e a necessidade única de toda a humanidade, que é de ter um Salvador, que é de ter alguém que restauraria o que estragou e deu consequências para todo o resto da nossa vida, que foi o estrago do relacionamento com Deus. E Jesus é o passado no nosso presente. O Natal, ano após ano, vem nos lembrar nesse período que o menino nasceu. Isso enfeita as cidades, sempre aquela discussão que também tem a imagem do Papai Noel e por isso, por aquilo. Independente disso, mas ano após ano existe no nosso calendário um período para nos lembrar o que aconteceu no passado e que pode mudar o teu presente e que pode transformar o teu futuro e que pode mudar a tua eternidade. Jesus é o passado no teu presente. Mas não é um passado que ficou antigo. Não é um passado que ficou para trás. É uma promessa da história. É uma promessa cumprida em Jesus. Deus se tornou um de nós. E Deus fez por nós o que ninguém poderia fazer. Deus nos salvou. Então, quando olhamos para essa mensagem, há um passado no meu presente. A primeira coisa é que essa imagem nos causa impacto. Uma promessa se cumpre na vida de um bebê, depois de um homem que morava lá no Oriente Médio, numa cidade simples, vindo de família simples, com as suas palavras, com as suas atitudes, com seus milagres, com a sua morte, com a sua vida. Era o próprio Deus se tornando um de nós. Você tem dimensão da grandeza desse fato? Deveríamos pedir cada vez mais para Deus, Deus, me dá uma dimensão mais real do que significa isso. Porque muitas vezes eu creio que todos nós tratamos isso como uma mensagem qualquer. Como uma notícia de um novo presidente, como uma notícia de um novo celular que surgiu, ou quem sabe até menos desinteressado. Menos desinteressado, é óbvio. Porque essas coisas ainda nos movem. Muitas vezes pensar que Jesus nasceu parece que é uma coisa tão comum de acontecer, que a gente diz, Jesus nasceu. Não. Há um passado no meu presente. Jesus é a promessa de Deus
para que a nossa história não seja igual. E aí entra o segundo ponto, a segunda perspectiva, quando nós falamos de há um passado no meu presente. É que Jesus conhece a nossa história. E para mudar o nosso presente, Jesus não pega a nossa vida hoje e diz é daqui para frente. Jesus nos conhece por inteiro. E você já percebeu como a nossa vida é marcada pelo nosso passado? O que você é no presente é uma construção de tudo que você foi, de tudo que aconteceu contigo, da tua história familiar. Há um passado no nosso presente. O seu jeito, suas crises, suas marcas, aquilo que ainda tira o teu sono, aquilo que faz você ser quem você é. Um passado que marca o nosso presente. O texto indicado de João, capítulo 21, versículo 15 a 17, é quando Jesus restaura Pedro. O que havia acontecido? Pedro era aquele discípulo, e nós falamos esse ano, já pregamos esse texto esse ano, mas Pedro era aquele discípulo que falou para Jesus: Senhor, todos aqui podem te abandonar, mas eu sempre estarei contigo. Quando Jesus anunciou que seria morto, que seria preso, que seria crucificado, e Pedro disse: todos podem te abandonar, eu sempre estarei contigo. E Jesus diz para ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E assim aconteceu, e Pedro negou Jesus. E a Bíblia conta, e essa imagem é conhecida de muitos de nós, que Pedro, no momento que ele negou Jesus, Jesus passou e olhou para ele. E o galo cantou. E Pedro chorou amargamente. O presente de Pedro era de frustração, era de fracasso, era de lágrimas. Esse era Pedro. Falhou, não conseguiu, errou, disse que ia fazer e não fez. E Jesus morre. E ali nós temos um homem remoendo o passado que era quase um presente, de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, de um silêncio esmagador, de pensar que aquele que era prometido no passado e que mudou seu presente, foi aquele que no seu presente ele negou. E é interessante que a Bíblia, quando vai nos contar esse relato de João 21, diz que o título na Bíblia vai dizer: Jesus restaura Pedro. E como Jesus faz isso com Pedro? A Bíblia diz o seguinte, que Jesus chama Pedro para uma conversa, e eu sempre gosto dessa imagem aqui, porque a notícia da ressurreição foi incrível para Pedro. Já pensou? Eu não sei se ele ficou feliz ou triste, eu já comentei isso aqui, porque ele sabia o que ele fez. E no relato da ressurreição do Evangelho de Marcos, diz que o anjo anuncia assim para as mulheres: avisem a todos e primeiramente a Pedro. Já pensou? Ele negou e disse: eu não vou te abandonar, eu vou estar contigo, pode contar comigo. Jesus diz: não vai, Pedro. Vou. Não vai, vou. E aí quando vê, Jesus morre. O último papo deles foi: eu não vou te abandonar. E o último encontro deles foi Jesus olhando para ele. Que olhar é esse, hein? Sabe quando você aprontava em casa e a tua mãe te olhava e você já chorava e dizia desculpa? Aquele olhar que a gente nem sabe porquê, mas já nos incrimina. Foi o último encontro, esse olhar de Jesus para Pedro, e agora Jesus ressuscitou. É! E Ele quer falar contigo, Pedro. É! É! Então chega o momento do diálogo. Tiveram um convívio, teve pesca, teve jantar, até que chega o momento só dos dois. Que encontro seria esse? E é interessante como a Bíblia, a palavra de Deus eterna, nos mostra o jeito que Jesus trata da nossa vida. Jesus aqui há muito tempo já tinha mudado o nome de Pedro, de Simão para Pedro. Mas nesse encontro específico, Jesus olha para ele e diz: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus lembra para Pedro o passado que existia no presente dele. Lembra o nome dele.
lembra a história dele, lembra a família dele e diz para Pedro: Pedro, com quem você é, com o que você fez, com o que você deixou de fazer, com as marcas que você carrega no teu presente. Você me ama? Essa pergunta se repete por 3 vezes e a restauração acontece por completo, aonde de fato por 3 vezes Pedro fala da sua incapacidade de amar completamente. Ele responde: eu te amo, mas na língua original da Bíblia a gente vai ver que ele diz: eu amo como amigo. E Jesus diz: você ama para entregar tudo por mim? Ele diz: eu amo como amigo. Até que na 3ª vez Jesus então diz: você me ama como amigo? Ou seja, Pedro não consegue alcançar o nível de amor que Jesus pergunta para ele e que Jesus oferece para ele. Mas Pedro, na sua limitação, vê Jesus dizendo: tá bom, com esse amor que você consegue me dar, com esse amor eu quero que você me ofereça. E a história de Pedro é uma marca para mim e para você. Há um passado no meu presente. O teu nome, filho de quem, a tua história, lidar com fracassos, com decepções, com erros, com traumas, com coisas que você não conseguiu. Com tudo isso, Jesus olha para você e, como Ele é a esperança do passado, que muda o presente, muda o futuro, Ele pode mudar a tua história. E aqui, nos ajudando na reflexão, eu trago algumas frases, algumas mensagens. Uma delas de Augusto Cury, quando ele fala sobre o passado, ele diz o seguinte: não é possível destruir o passado para reescrever o presente, mas é possível reconstruir o presente para reescrever o passado. Foi o que nós vimos na vida do apóstolo Pedro. O que ele fez estava feito. Não dava para destruir essa história. Mas o que ele fez das mãos de Jesus podia reconstruir essa história. A Bíblia não esconde a história de ninguém. A Bíblia não esconde os podres de ninguém. A Bíblia não esconde as falhas de ninguém. A Bíblia não esconde os fracassos de ninguém. Mas a Bíblia nos mostra que qualquer um, quando está nas mãos de Jesus, tem a sua história mudada, tem a sua história transformada. Pode fazer com que diga: coloca quem eu era, porque agora eu sei quem eu sou. Coloca quem eu era, porque agora eu sei quem eu sou. Sabe, meu querido, eu não sei quais são as tuas lutas, quais são as suas dificuldades e quanto essa mensagem tem a ver quando você pensa um passado no meu presente e quanto algumas coisas no passado ainda te machucam. Quanto algumas marcas ainda vêm às vezes nessa tua humanidade e você se percebe alguém que tem um presente afetado por esse passado. Quantos casais não brigam por brigas de 10 anos atrás, por uma situação ou outra, por erro de um ou outro? Quantas famílias às vezes não sofrem com uma marca familiar do passado? Quantas pessoas não lidam com as suas emoções, lembrando de tudo que já aconteceu na sua história, lembrando de tudo que aconteceu no seu passado? Quantas vezes nós não teríamos o desejo ardente de destruir esse passado? Eu não queria ter feito isso, eu não queria que tivessem feito isso comigo, eu não queria. Mas aconteceu. E aí vem Jesus e diz: Simão, filho de João, eu sei teu nome, eu sei tua história, eu sei tua família. Eu quero teu amor. E eu quero te amar. Esse é Jesus. E pensando nessa questão de ser filho de João, Peter Scazzero, ele fala uma frase assim: nossa família é o grupo mais poderoso ao qual sempre vamos pertencer. Mesmo os que saem de casa como jovens adultos, determinados a romper com a história de sua família, logo descobrem que o jeito de sua família de levar a vida os segue aonde eles vão. Você já percebeu isso? Já falamos algumas vezes esse ano nas nossas mensagens, até na nossa série de família veio essa ideia aqui. Se o pastor Daniel tivesse aqui, ele ia lembrar de uma música gauchesca que diz: saiu igualzito ao pai. Porque essa é a realidade. Ou mais cedo ou mais tarde você percebe, não dá para pensar que a tua família não tem nada a ver contigo.
Quase sempre na juventude, na adolescência, as pessoas dizem: eu sou o único diferente nessa casa. Eu não tenho nada a ver com essa família. Vocês devem ter me achado em outro lugar. Não. Não. Mas cedo ou mais tarde acontece que você percebe: puxa, eu queria ser diferente. Mas tudo aquilo que um dia eu condenei, eu estou repetindo. Como eu sofria vendo o que acontecia em tal geração, com tal pessoa, agora eu estou fazendo igual. A nossa família tem esse poder, a nossa história familiar e as pessoas da nossa família têm esse poder e essa força de que no nosso presente tem tudo a ver com o passado que a gente herdou dessa família. E você pensar que vai destruir essa história, você está escondendo um problema que uma hora você vai ter que resolver quando é um problema. Mas também muitas são das características que você vai ter que não tem a ver só com o problema, que vão ser teu jeito de lidar com as finanças, jeito de lidar com os relacionamentos, jeito de lidar com as amizades, jeito de lidar com a saúde. Há um passado no nosso presente. E existe um grande potencial, uma grande força de repetirmos essas histórias. E Peter Scazzero então nos dá essa dica. É o grupo mais poderoso do qual você pertence. Não é por acaso que quando Jesus vem restaurar Pedro, ele lembra Pedro, Simão, filho de João. Ele lembra de quem Pedro é. Porque de fato, isso também nós já falamos, esse passado no nosso presente, às vezes tem a ver com muitas das coisas que nós sofremos na atualidade. Já foi também mensagem nossa, gente de 60 anos de idade, que às vezes diz que ouviu com 6 anos de idade do pai: você nunca vai prestar para nada. E lá com 60 anos ainda cai em lágrimas, ainda chora, ainda sofre, ainda sente, ainda dói. Aquele passado de 6 anos de idade, com 60 ainda maltrata. Há um passado no nosso presente e isso tem uma força. E é por isso que a Bíblia é incrível. Veja como Deus, como Jesus restaura Pedro. Ele olha para o presente de Pedro, mas ele lembra Pedro que tem uma história, Pedro que tem um passado, Pedro que tem uma família. Eu quero você por inteiro. Uma outra frase. George Santayana, um filósofo também desse livro de Peter Scazzero, ele diz assim: quem não pode aprender com o passado, está condenado a repeti-lo. De fato nós temos marcas, de fato nós temos fracassos, de fato nós temos tristezas. Isso pode ser 2 coisas na tua vida: derrota ou aprendizado. Essa semana nas minhas leituras eu estou lendo um livro onde o autor ele diz o seguinte, que ele nunca entende que ele fracassou. Ele entende que ou ele conseguiu ou ele aprendeu. Ele nunca entende que ele perdeu. Ele entende que ele ganhou ou ele aprendeu. Você consegue olhar assim para a sua história ou você ainda é vítima dela? Ou ainda você ignora o seu passado como se fosse possível não vê-lo? Aprenda com ele. Aprenda até com os teus erros. Aprenda de que Deus é um Deus que quer a nossa história por completo. A nossa história por inteiro. E Jesus deixa claro isso, e Deus vai deixando claro isso, porque quando Ele cria a humanidade, desde o início, desde que a história de Deus com as pessoas é contada, Ele registra quem era, de onde veio. E é por isso que nós temos livros que vão dizer: era filho de tal, que era filho de tal, que era filho de tal. Jesus quer ser Deus na tua história. E é por isso que Ele te convida: aprenda. Aprenda com o teu passado. Faça do teu passado uma verdadeira força de você dizer: eu não perdi quando eu fracassei. Eu aprendi como não fracassar. Ou melhor, eu não perdi. Eu não perdi quando me machucaram, mas eu aprendi a perdoar. Eu não perdi quando me fizeram mal, mas eu aprendi a ver nascer bondade em meio às dores que eu sofri. Eu não perdi quando eu caí, eu aprendi a levantar. Que assim seja. Indo para o final da mensagem,
duas frases de Rick Warren de nos fazer entender que há um passado no nosso presente. A primeira delas é quando ele diz assim: alguém disse que quando entregamos a Deus todos os nossos erros e fracassos, Ele os joga nas profundezas do oceano. Então Deus coloca um aviso dizendo: proibido pescar. Deus tem o poder de cancelar o nosso passado. É lindo demais essa frase, mas é mais lindo ainda a realidade dessa frase. Deus, Ele tem um poder incrível de pegar a nossa história com culpas, fracassos, pecados, e quando nós entregamos a Ele, dizemos: Deus, me perdoa, me restaura, eu não quero mais essa vida, eu entrego nas Tuas mãos. A Bíblia diz que Ele joga no fundo do oceano. E ainda coloca uma plaquinha: proibido pescar. Como nós gostamos de pescar, não é verdade? Aquelas coisas que já foram perdoadas, aquilo que já foi superado. Em alguns momentos a gente vai lá e pesca de novo, mas quando tem o perdão de Deus, Ele diz: proibido pescar. É aquela história de alguém que foi orar um dia confessando os seus pecados para Deus, uma historinha óbvia, e que essa pessoa tinha muita vergonha de confessar o seu pecado e foi para uma conversa com Deus. E diz assim: Deus, eu vou orar uma vez por dia para o Senhor me perdoar, porque eu cometi tal e tal coisa. Aí ele foi e orou e disse: Deus, me perdoa porque eu fiz tal coisa. Aí no outro dia ele foi conversar com Deus e disse assim: Deus, lembra aquilo que eu te contei ontem? E Deus disse: não lembro. Pecado confessado, Deus não lembra. Marcas da nossa história que tanto nos maltratam, que faz com que o nosso presente seja atribulado pelo passado. Nas mãos de Jesus, nós vemos Deus tendo o poder de cancelar essa história. E é por isso que a Bíblia não tem que esconder a história de ninguém. Porque todos entendem, a vida de fato é uma vida de lutas, de erros, de fracassos, mas quando Deus nos restaura, Ele nos abraça com tudo isso. E olhando ainda para isso, eu encerro com uma outra frase de Rick Warren: o poder da ressurreição é o poder que cancela o nosso passado. A lágrima de Pedro diante da morte, o fracasso de Pedro diante da morte de Jesus, uma morte que ele entendia somente como uma morte, se torna a esperança, a força e a mudança, a transformação na vida de Pedro, quando ele vê Jesus vivo, ressurreto, o restaurando. Há um passado no meu presente, mas existe um menino que se tornou homem, que é o Salvador, que é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E agora o meu e teu passado, diante da cruz, ele se torna um passado restaurado. Ele se torna um passado que não vai ser apagado, mas que ele é reescrito. Quando entra o perdão de Jesus, sempre entra um porém. Quando entra a graça de Jesus, sempre entra um mas. O apóstolo Paulo fala em Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No estudo de linguística você vai ver que o mas, ele anula tudo que veio antes. É aquela coisa que alguém te diz assim: olha, o teu bolo está muito bom, mas quem lembra depois do que foi falado do bolo? É aquela coisa que você diz: olha, você joga muito bem, mas... Pior que tem uns que acreditam aí. Mas o mas anula tudo. Eu te amo, mas... eu gostei, mas... o mas tem uma força tremenda de fazer a gente diminuir e entender que tudo se diminui do que veio antes dessa frase. Quando Jesus olha para mim e para a tua vida, Ele diz: há um passado no teu presente. Nesse passado, há a história de pessoas que erraram contigo, há dores familiares, há dores do que você causou a outro. Você chega no presente sendo assim. Mas
Mas